Olá pessoal, professor Wagner, e esse é o terceiro vídeo da unidade 3, onde nós estamos estudando variáveis aleatórias. Neste vídeo, nós vamos estudar variáveis aleatórias bidimensionais. Tá? Então, no primeiro vídeo, nós vimos a definição e os tipos de variáveis aleatórias. No vídeo passado, a gente viu função de probabilidade, função densidade de probabilidade e função de distribuição. E agora nós vamos ver variáveis aleatórias bidimensionais. E no próximo vídeo, fechando a unidade, nós vamos discutir esperança, variância, covariância e correlação. Bom, até o momento, nós estudamos o comportamento de apenas uma variável aleatória. Então, a gente sempre definia o fenômeno aleatório, definíamos a variável aleatória que nós tínhamos interesse, mas era apenas uma, tá certo? Então, neste vídeo, nós vamos ver como descrever o comportamento conjunto de duas variáveis aleatórias. Tá? E as ideias se estendem para mais do que duas. Tá? Então, aqui só uma figura ilustrando esta ideia. Né? Então, se você lembrar lá das funções de densidade e probabilidade, nós tínhamos funções parecidas com essas que estão aqui, nas marginais, tá? Dessa nossa figura. E agora nós vamos estar interessados, bom, mas eu tenho esta variável aleatória e eu também tenho esta variável aleatória. Como que é o comportamento conjunto destas duas variáveis aleatórias? Tá? E aí a ideia vai ser explorar se existem relações, a gente pode determinar se existe uma associação entre essas duas variáveis aleatórias e descrever o comportamento conjunto de mais do que uma variável aleatória. Então essa é o objetivo, esta é a ideia do estudo das variáveis aleatórias bidimensionais. Bom, vamos começar com as variáveis aleatórias bidimensionais, onde as duas variáveis aleatórias são discretas. Por quê? Porque é mais fácil e é mais intuitivo para começar. Então, vamos ver um exemplo. Então, nós temos uma amostra de 20 alunos do primeiro ano de uma faculdade. Perguntou aos alunos se eles trabalhavam, variável que foi representada por x, e o número de vestibulares prestados. E esta outra variável foi chamada de y. E os dados obtidos estão na tabela abaixo. Então, note, nós temos agora duas variáveis aleatórias. Nós temos a x, que pode apresentar os valores não e sim, e nós temos a variável aleatória y, que pode apresentar os valores 1, 2 e 3 nesse caso. Tá? Então, agora a nossa ideia é, vamos descrever o comportamento conjunto destas duas variáveis aleatórias. Então, como é que a gente faz isso? Bom, com uma tabelinha de dupla entrada, de forma muito similar ao que vocês viram lá na parte de estatística descritiva na unidade 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha variável aleatória x, que tem os valores não e sim, e eu tenho a minha variável aleatória y, que tem os valores 1, 2 e 3, tá certo? E agora aqui no corpo da tabela, eu vou colocar o comportamento conjunto das duas variáveis aleatórias, ou seja, quem é não e 1 ao mesmo tempo, quem é não e 2 ao mesmo tempo, quem é não e 3 ao mesmo tempo, e de forma similar para quem é sim e 1, sim e 2, sim e 3, tá certo? Então, basta eu ir lá na tabela anterior e coletar esses valores. Então, aqui eu tenho o comportamento conjunto das duas variáveis aleatórias, tá certo? Enquanto que nas margens da minha tabela, eu vou ter o que a gente chama do comportamento marginal de x. Então, no caso, x é o quê? Não, que tem ocorrência 12, e sim, que tem ocorrência 8. E quem que é y? Marginal de y é quem? Eu vou projetar aqui, ó. 1 tem ocorrência 9, 2 tem ocorrência 8 e 3 tem ocorrência 3. Obviamente, sempre tem que somar 20, tá certo? Então, essa é a ideia, comportamento conjunto e comportamento marginal. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho aqui um estudo que envolveu 345 pacientes HIV positivos, acompanhados durante um ano pelo setor de ciências infecciosas de um grande hospital público. Então, os dados apresentados contêm as ocorrências relacionadas às variáveis número de internações, então eu tenho aqui uma variável I, que eu chamei de número de internações, uma outra variável C, que é o número de crises com infecções oportunistas. Então tá aqui, ó. Então aqui eu já tenho a ocorrência conjunto de nenhuma internação, nenhuma infecção oportunista e assim por diante, todas as combinações entre I e C, tá certo? E aí eu posso obter agora o comportamento marginal da variável I e da variável C. Então, olha lá. Então, a variável I tem essas frequências e a variável C tem essas frequências. Note que é só obter as marginais da tabela.
igual você fazia em análise descritiva. Bom, com esta intuição, nós podemos agora definir a função de probabilidade conjunta. Então, lembre-se, lá no vídeo 2, nós definimos a função de probabilidade para uma variável aleatória. E o que consiste essa função de probabilidade? Basicamente é descrever todos os possíveis valores da variável aleatória e associar a probabilidade de ocorrência a cada um deles. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que agora nós temos duas variáveis aleatórias simultaneamente. Então, nós vamos ter aqui duas variáveis aleatórias, então sejam x e y, duas VAs discretas, originárias do mesmo fenômeno aleatório, com valores atribuídos a partir do mesmo espaço amostral. Então, nós vamos definir a função de probabilidade conjunta para todos os pares x e y desta forma que está aqui. Ó. Então, o que é isso? Isso aqui é a probabilidade do x ser um particular valor e do y ser o outro particular valor. Ou seja, aqui nós temos uma intersecção entre essas probabilidades. É x ser igual a um x e y ser igual a um y. Tá? Você pode também encontrar esta função de probabilidade conjunta com outros nomes, como distribuição conjunta ou simplesmente a conjunta das variáveis aleatórias. Tá? Baseado na distribuição conjunta, nós podemos obter as marginais de x e de y. Então, para eu obter a marginal de x, eu vou somar em todos os possíveis valores de y. E para obter a marginal de y, eu vou somar em todos os valores de x. Lembre-se da tabela, eu posso somar nas linhas ou eu posso somar nas colunas. E aí eu vou obter a marginal de x e de y, respectivamente. Tá ok? Então essas são as definições que nós precisamos. Vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado. Então, nós temos uma empresa que atende encomendas de supermercados, dividindo os pedidos em duas partes de modo a serem entendidos, de forma independente pelas suas duas fábricas. Devido à grande demanda, pode haver atraso no cronograma de entrega, sendo que a fábrica 1 atrasa com probabilidade 0,1 e a 2 com probabilidade 0,2. Então, sejam a 1 e a 2 os eventos correspondentes à ocorrência de atraso nas fábricas 1 e 2, respectivamente. Bom, então está aqui. Esse é o nosso fenômeno. Agora, eu tenho para uma entrega, a indústria recebe 200 unidades monetárias. Perfeito. Mas paga 20 para cada fábrica que atrasar. Ok. Então, considere que o supermercado que recebe a encomenda fez um índice relacionado à pontualidade de entrega. Este índice atribui 10 pontos para cada entrega dentro do cronograma previsto. Então, denote por x o valor recebido pelo pedido e y o índice obtido. Obtém a distribuição conjunta dessas duas variáveis aleatórias, y e x, e também as marginais. Então, note, temos o experimento, definimos as variáveis aleatórias de interesse e agora nós devemos caracterizar esta distribuição conjunta das duas variáveis aleatórias em termos das probabilidades. Então, vamos lá. Primeiro passo, montamos o espaço amostral, ou seja, temos atrasa a fábrica 1, atrasa a fábrica 2, a fábrica 1 não atrasa, mas a 2 atrasa, a 1 atrasa, mas a 2 não atrasa, e as duas não atrasam. E aí agora nós temos as probabilidades de ocorrência. Então aqui, se as duas atrasarem, o que vai acontecer? Eu ganho 200, mas eu perco 20 por cada atraso. Então eu vou receber só 160 e não vou ganhar nada no meu índice. Se uma delas atrasar, eu vou pagar 20 pelo atraso, vou ganhar 200 pela entrega, então eu vou ganhar no total 180. 200 menos o 20 eu vou pagar e eu vou ganhar 10 no índice. E assim por diante. Tá certo? E agora aqui eu vou tentar combinar todos os valores de x com todos os valores de y. Então x tem quem? Tem quais valores possíveis? 160, 180 e 200. Então 160, 180 e 200. E o y? 0, 10 e 20. E agora eu vou ver qual que é a probabilidade de ocorrer 160 e 0. Opa, é essa probabilidade aqui. 160 e 10, isso é impossível, não tem. Então, probabilidade 0, 160 e 20, probabilidade 0. Agora, 180 e 10 acontece aqui e aqui. Então, eu vou somar essas duas, deu esse valorzinho aqui. Aí, 200, 220 acontece aqui, 0,72. Então, esta é a distribuição conjunta das variáveis aleatórias x e y. E agora podemos também obter as marginais. Bom, um outro exemplo é o seguinte. Nós temos uma região que foi dividida em 10 sub-regiões. Em cada uma delas foram observadas duas variáveis, número de poços artesianos x e número de riachos ou rios presentes na sub-região y. E os resultados são apresentados nessa tabela. Então, aqui eu tenho as 10 sub-regiões. Então, nessa sub-região não tinha nenhum riacho.
desculpe, não tinha nenhum poço artesiano, mas tinha um riacho. E assim por diante para as outras. Então, novamente, construa a distribuição conjunta e marginais de x e y. Então, está aqui, baseado na tabela e assumindo que cada região tem a mesma probabilidade de ocorrência, eu tenho aqui a distribuição conjunta e aí eu posso também obter as distribuições marginais. Então, por exemplo, aqui, a distribuição marginal de x, eu vou somar em todas as colunas de y. Então, está aqui. Ó. Então, x é igual a zero. X é o quê? É a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a zero, mais a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a zero e y ser igual a 2. Então, no caso, dá essa probabilidade que está aqui. E aqui nós já temos a tabela pronta, né? Então, veja só. Aqui eu tenho o comportamento conjunto. E aqui eu tenho o comportamento marginal de y e aqui eu tenho o comportamento marginal de x. Então, a mesma ideia pode ser usada no exemplo anterior para obter as marginais. Bom, veja só. Nós temos a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias. Se você lembrar lá da unidade 2, nós tínhamos a intersecção entre dois eventos, tá certo? Quando nós tínhamos a intersecção entre dois eventos, nós também vimos que uma probabilidade associada a essa intersecção era o que nós definimos como probabilidade condicional. Então, dado que um evento ocorreu, qual que é a probabilidade de ocorrer o outro, tá certo? Isso vai acontecer sempre que você tiver pelo menos dois eventos. Aqui, a ideia é que agora eu tenho duas variáveis aleatórias. E eu quero saber como que é o comportamento de uma, dado o que é alguma coisa que aconteceu na outra, ou dado que algum valor aconteceu para a outra. Então, eu vou ter o que nós chamamos de distribuição condicional ou probabilidade condicional, nesse caso aqui para variáveis aleatórias discretas. Então eu vou falar o seguinte, olha, que a probabilidade condicional de x ser igual a um particular valor, dado que y assumiu um outro valor, é dada por essa expressão. Então note que isso aqui é completamente análogo ao que a gente viu na unidade 2, onde você tinha aqui A dado B. Tá? Então A dado B era o quê? É a intersecção sobre a probabilidade de B. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a conjunta dividido sobre a marginal de y. Claro, desde que a probabilidade de y seja maior que zero. Certo? E aí, uma definição que decorria da definição de probabilidade condicional era a definição de independência. Tá certo? Então, aqui nós também temos uma noção de independência para variáveis aleatórias. Então, eu vou dizer o seguinte, que duas variáveis aleatórias discretas são independentes se a ocorrência de qualquer valor de uma delas não altera a probabilidade de valores da outra. Em termos de probabilidade, o que tem? Eu tenho que a probabilidade de x ser um particular valor x minúsculo, dado que y assumiu um valor, é a mesma coisa que a probabilidade de x ser igual a x. Tá? E a definição mais simples seria essa daqui, né? A conjunta, ou seja, aqui eu tenho a distribuição conjunta de x e y, ela fatora no produto da distribuição marginal de x vezes a distribuição marginal de y. Então, isso aqui é o que você vai usar para avaliar se duas variáveis aleatórias são independentes ou não. Como é que você vai fazer? Você vai primeiro calcular a probabilidade conjunta e depois você vai calcular a marginal de uma e a marginal da outra e fazer o produto. Se essas duas probabilidades forem iguais, você vai poder dizer que as variáveis são independentes. É claro que isso para todo par x e y nos domínios de x e de y, respectivamente. Tá? Vamos ver um exemplo. O Centro Acadêmico de uma Faculdade de Administração fez um levantamento da remuneração dos estágios dos alunos em salários mínimos com relação ao ano que estão cursando. As probabilidades de cada caso são apresentadas na próxima tabela, incluindo as distribuições marginais. Bom, então tá lá. Então nós temos o salário, que pode ser 2, 3 ou 4, e nós temos o ano, que pode ser segundo, terceiro, quarto ou quinto. E aqui no corpo da tabela nós temos as probabilidades. E a pergunta é, x e y são independentes? Bom, então vamos usar a definição. Então nós temos aqui que a probabilidade do salário ser igual a 3 e do ano ser igual a 4 é 2 sobre 25. Então da onde que veio isso? Então a gente pega aqui salário igual a 3, ano igual a 4. Então tá aqui, ó, salário igual a 3, ano igual a 4, 2 sobre 25. Perfeito. Bom, caso elas sejam independentes, o que deve acontecer? A probabilidade do salário ser igual a 3 vezes a probabilidade do ano ser igual a 4 tem que ser igual a 2 sobre 25. Então vamos lá. Então agora, a probabilidade do salário ser 3 é quanto? É 11 sobre 25, tá aqui. E a probabilidade do ano ser 4 é quanto? 5 sobre 25, tá aqui. Fazendo o produto, a gente tem 11 sobre 125.
como essas duas probabilidades não são iguais, nós já podemos dizer que as variáveis x e y, que nesse caso é salário e ano, não são independentes. Bom, então nós vimos tudo para variáveis aleatórias discretas. Então, basicamente, a gente viu que descrever o comportamento aleatório de uma variável discreta, eu posso fazer isso através de uma tabela de dupla entrada, onde eu vou elencar todos os valores de uma variável contra todos os valores da outra, e no corpo da tabela eu vou colocar as probabilidades de ocorrência. Tá? Bom, agora nós precisamos definir algo similar para variáveis aleatórias contínuas, tá certo? Da mesma forma que a gente viu que a gente tinha função de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e função densidade de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, aqui nós também vamos ter as funções de densidade conjunta quando a gente tem duas variáveis aleatórias contínuas. Então, aqui eu só tenho uma ilustração, então aqui eu tenho uma variável aleatória que é contínua, aqui eu tenho outra variável aleatória que é contínua, e quando eu combino as duas, eu tenho uma função bidimensional. Agora, no caso das duas variáveis, x e y. Então, se eu tenho uma função de x e y, que são duas variáveis aleatórias contínuas, e esta função satisfaz essas duas propriedades, então eu vou dizer que ela é uma função densidade conjunta. Tá? Então, f de x e y tem que ser maior ou igual que zero para todo par x e y, e a integral agora dupla desta função bidimensional também tem que integrar 1. Nesse caso, o que as probabilidades vão ser? Vão ser cálculos de regiões nesse espaço x e y. Tá? E eu também vou poder, da mesma forma que eu defini para variáveis discretas as distribuições marginais, eu também vou fazer isso para as variáveis contínuas. Então, nesse caso, a distribuição marginal de x vai ser eu integrar a distribuição conjunta em relação a y, e, de forma análoga, a distribuição marginal de y, eu vou integrar a distribuição conjunta em relação a x. Vamos ver alguns exemplos. Bom, nós temos uma empresa aqui que atua com 2 métodos para produzir um certo produto para um certo dia de operação, sejam x e y as proporções de produtos produzidos pelos métodos A e B, respectivamente. Suponha que a distribuição conjunta de x e y é dada por esta expressão. Então, nós temos aqui uma função de duas variáveis, x e y, 2 dividido por 5, 2 vezes x, mais 3 vezes y. X varia no intervalo 0, 1 e y também. Então, primeiro, vamos verificar se essa função é uma distribuição de probabilidade e vamos encontrar as distribuições marginais de x e y e também esta probabilidade aqui. Ó. A probabilidade do x está entre 0 e 0,5 e do y estar entre 0,25 e 0,5. Então, vamos lá. Então, primeiro, só para dar uma noção para vocês, como que é o comportamento desta função. Né? Então, aqui eu tenho um gráfico de x, aqui eu tenho y, e aqui dentro do gráfico eu tenho os valores que a função assume. Tá certo? Aqui é só uma outra forma, uma outra perspectiva desta função. Você pode ver que ela está crescendo aqui. Né? Mesma coisa aqui. Então, esse é o gráfico da função densidade conjunta. Bom, para verificar 1 é trivial, então você pode só olhar lá que ela vai ser sempre maior ou igual a 0. E agora nós precisamos verificar 2. Tá? O que é verificar 2? Verificar 2 é integrar a nossa função aqui para ver se ela vai integrar 1. Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou integrar esta função. No caso, os domínios são 0 a 1, 0 a 1. Eu posso entrar com esse 2/5 multiplicando. E aí, basicamente, eu tenho esta função. Eu vou dividir aqui a minha integral e vou aplicar a integral no primeiro termo. Depois, primeiro considerando o x como a minha variável a ser integrada e depois y como a minha variável a ser integrada. E aí eu tenho aqui os continhos, você pode seguir aqui o passo a passo. E no final a gente chega aqui que essa nossa integral dupla é igual a 1. Então, portanto, isso é uma função densidade probabilidade conjunta das variáveis x e y. Tá? Bom, para obter a marginal de x, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar em y. Então, eu vou pegar esta função aqui e vou integrar em y nesse intervalo. Então, aqui é a mesma coisa, eu integrei. Aqui eu tenho o intervalo 0 a 1 e no final eu chego sempre a uma função de x. Então, veja, marginal de x, sobrou um x aqui. Tá? Marginal de y, o que eu vou fazer? Eu vou integrar em x. Então, mesma coisa, integrei e cheguei a uma função que ainda depende de y. Tá certo?
E eu posso obter também aquela probabilidade, que no caso é y está de 0 a meio e x de 1/4 a meio, que no caso fazendo a integralzinha aqui também dá 13 sobre 60, tá? Então eu vou voltar a essas integrais no vídeo 5, onde eu vou dar um pouco mais de detalhes como você calcula elas, como você pode usar algumas ferramentas computacionais para te ajudar. Bom, nós vimos lá também que no caso discreto nós tínhamos as funções de distribuição condicional. No caso contínuo é a mesma coisa, tá? Então veja que no caso contínuo você tem uma superfície e agora você sabe que ocorreu algum valor em uma das duas variáveis aleatórias. Isso significa o quê? Isso significa que você está fazendo um fatiamento da sua superfície de probabilidade, tá certo? Que é o que está aqui mostrando essa curva em amarelinho, tá? Então a definição é muito similar, né? Então, se você tem duas variáveis aleatórias x e y, que podem ser discretas ou contínuas, a distribuição condicional de uma variável y, dado que x ocorreu, um x ocorreu, é dada desta forma aqui. Tanto faz, pode ocorrer o x ou pode ocorrer o y. Então, é a conjunta sempre dividida pela marginal, tá? E as probabilidades condicionais são calculadas ou como somas ou como áreas, no caso das variáveis aleatórias contínuas. Bom, a mesma coisa, nós definimos independência para variáveis discretas, agora vamos definir independências para variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, basicamente, nós vamos dizer que duas variáveis aleatórias x e y são independentes se a distribuição conjunta fatorar no produto das duas marginais, tá? O fato de duas variáveis aleatórias serem independentes, isso ajuda muito nos cálculos, tá? E também ajuda no fato de que você não precisa definir a conjunta, basta você definir a distribuição de x e depois definir a distribuição de y. E isso ajuda você a usar funções mais simples que são mais fáceis de serem especificadas. Vamos ver um exemplo onde a suposição de independência ajuda a fazer as contas, tá? Então vamos lá, suponha que o tempo de prateleira em anos de um certo produto perecível é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade dada por esta expressão. E aí nós temos três variáveis aleatórias, tá? Que é o tempo de prateleira de três desses produtos selecionados. E aí nós vamos calcular essa probabilidade aqui, ó. Então, o y1 ser menor que 2, o 2 estar entre 1 e 3 e o 3 ser maior que 2. Então, o que é isso? Bom, se eu assumo independência, eu posso pegar esta distribuição conjunta e escrever ela como o produto de três marginais. No caso, cada uma das marginais tem essa expressãozinha, exponencial de menos y1, depois y2 menos y3. Então, isso aqui fatora num produto fácil, desde que eu possa assumir independência. E agora, não tem nenhum segredo. Para calcular esta probabilidade, basta resolver essa integral tripla. Tá? Que no caso eu já resolvi e deu este valorzinho aqui, 0,032. Tá? Bom, alguns pontos importantes até aqui. Tá? Eu mostrei para vocês como construir a distribuição de probabilidade, seja ela uma única variável aleatória ou duas variáveis aleatórias, no caso discreto, por elencar todos os potenciais valores das duas variáveis aleatórias e todas as combinações entre eles e atribuir probabilidades para isso. Então, essa é uma forma, tá? No caso das variáveis aleatórias contínuas, eu simplesmente apresentei para vocês algumas funções de densidade e probabilidade, tá? Então, uma pergunta que é muito relevante é como é que a gente constrói a distribuição de probabilidade para um fenômeno aleatório, tá? Então, tem algumas opções, talvez a opção mais simples seria por observação do fenômeno por longos períodos. Tá? Mas aí você precisa fazer isso, né? Você precisa ter tempo para ficar observando o que acontece. Tá? Uma outra forma é que a própria natureza do fenômeno sugere uma certa forma de distribuição. Então isso vai acontecer muito ali com o dado, com o baralho, com coisas desse tipo, que é fácil calcular as probabilidades, tá certo? Mas em geral, a gente não sabe qual distribuição de probabilidade pode ser uma boa escolha para um dado fenômeno aleatório, tá certo? E aí a ideia é que existem muitas distribuições de probabilidade que podem ser avaliadas como uma boa aproximação para o fenômeno aleatório que você vai estudar, certo? Então, estudar esses modelos e entender esses modelos
é o tópico da unidade 4, tá? Na unidade 4 vocês vão ver pelo menos essas 3 distribuições, que são distribuições importantes para o caso discreto, a Bernoulli, a binomial e a Poisson, e pelo menos essas 3 aqui para o caso contínuo, que é a normal, a exponencial e a gama, tá certo? Mas antes de vocês irem para a unidade 4, ainda nesta unidade nós vamos ver como é que a gente entende o que acontece com uma distribuição de probabilidade e como é que a gente consegue resumir a informação gerada pelas distribuições de probabilidade, tanto no caso contínuo quanto no caso discreto. Tá? Então, esse resumo ou essa descrição do que acontece com a variável aleatória é muito similar ao que vocês viram em estatística descritiva, quando você pegava um conjunto de dados e resumia, por exemplo, usando uma média ou apresentava uma medida de variância como desvio padrão, tá certo? E é isso que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, quando a gente falar sobre esperança, variância, covariância e correlação. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.